Uma personalidade cristalizada, indisposta ao crescimento e à evolução, tende a se cercar de pessoas que corroboram o seu modo de ser, evitando os conflitos que poderiam viabilizar uma nova forma de ser e estar no mundo. Quer deixar de crescer? É simples. É só se cercar de bajuladores. Às vezes a bajulação, ela não vem no formato convencional, como nós estamos acostumados. Mas ela pode vir de forma mais sutil, através daquelas pessoas que nunca contrariam a nossa forma de pensar. Quando a gente fala de bajulação, imediatamente a gente pensa aquele cortejo que se forma em torno de pessoas famosas. Não, esqueça isso. Estou falando de quando nós nos transformamos em pessoas em que as pessoas têm dificuldade de nos contrariar. E, lamentavelmente, a gente vai se cercando somente de quem pensa igual, exatamente igual a gente. Ou se elas não pensam exatamente igual, elas fazem um esforço para parecer que pensam. Para a gente não cortar na raiz, ou para a gente não perder o vínculo. Às vezes as pessoas, numa tentativa de permanecer ao nosso lado, elas ficam se moldando, nunca nos contrariando, nunca dizendo a verdade que a gente precisa. E é tão importante no nosso crescimento vivermos os confrontos. A gente cresce tanto quando a gente se depara com uma ideia diferente da nossa. Às vezes um pensamento oposto ao nosso pode nos ajudar, no primeiro momento, a firmar o que a gente pensa, porque pode nos levar àquela confirmação, né? Diante de uma reflexão, de um ponto de vista absolutamente contrário ao seu, você reforça ainda mais aquilo que você pensa. Mas às vezes não. Às vezes aquele ponto de não convergência vem justamente para acordar e despertar para uma nova forma de ver as coisas. Por isso é tão bom a gente ter relacionamentos maduros, que tenham coragem de discordar de nós. Porque é mediante discordâncias que nós vamos acertando dentro de nós as nossas convicções. Procure ter as pessoas que pensam com você. E não somente se adestram ao que você diz. Faça de tudo para ter relacionamentos em que as pessoas tenham liberdade de pensar de forma diferente de você. Vai lhe fazer muito bem. Você vai crescer muito mais como pessoa, estando dentro de uma ambiência emocional que permite discordar e também concordar, é claro. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma voz tem dentro de nós. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma palavra tem na nossa vida, de nos chamar para fora, de nos fazer viver, mas também de nos fazer morrer. De entrar dentro de um sepulcro, ficarmos ali sepultados, esquecidos de que a vida está esperando por nós. Todos nós aqui, em algum momento, já experimentamos ouvir essa voz que nos chama. Na verdade, não nos chama de fora, ela sempre nos chama de dentro. Interessante, vou falar de uma maneira mais simples para a gente não ficar perdido. Toda vez que você me diz alguma coisa, entre mim e você, há um filtro natural, que é o da minha história. Às vezes você está me dizendo alguma coisa a partir de um sentido que faz todo o sentido para você. Mas quando chega em mim, não repercute, porque não fez sentido para mim. Você fala de uma maneira especial para mim, mas quando aquilo chega, não me toca. Por quê? O filtro da minha história não me permitiu. E o que é o filtro da minha história? As minhas vivências podem colocar dentro de mim
uma incapacidade de perceber o que de bom você está me dizendo. São os meus obstáculos interiores. Às vezes eu posso muito bem interpretar o que você está me dizendo, que é muito bacana, que é muito de uma dúvida que sempre esteve dentro do meu coração, de uma insegurança que não me permite chegar ao que é bom daquilo que você está me dizendo. E quando você me fala, em última instância, aquilo que você me fala repercute naquilo que eu me digo quando você me fala. Sim, eu neste momento estou dizendo a você. A palavra só vai ter efeito se aquilo que eu estou dizendo encontrar uma repercussão na sua capacidade de dizer a você. Se engana em pensar que o que você está ouvindo está sendo apenas dito por mim. Sim, quando eu digo alguma coisa que faz sentido para você, a sua alma, que é livre de todo pecado, de todo exagero, de todos os seus excessos, ela grita: é isso mesmo, acorda! Acorda, porque você precisa ouvir isso. A repercussão daquilo que um padre diz, daquilo que um pastor, daquilo que um amigo, porque um amigo tem tanta autoridade sobre nós. Uma pessoa que nos ama tem tanta autoridade sobre nós quando nos diz alguma coisa. Por que repercute? Porque você, lá no fundo do seu coração, identificou aquela voz como pastoreira. Essa voz é pastora. O que significa pastor, gente? É aquele que protege o rebanho. É aquele que produz um estado, uma ambiência de proteção, de carinho, de cuidado. A voz do pastor tem o poder de me acalmar. A voz do pastor tem o poder de me assanhar. Sim, porque a paz cristã, ela é sempre inquieta. A voz do outro fala, chega dentro de mim, repercute e eu grito com aquela voz. É isso mesmo. Como se tivesse uma instância dentro de mim que não pode ser segurada quando a verdade chega em nós. Mas por que em alguns momentos a gente escuta aquilo que faz sentido e a gente não se rende? Porque estávamos com resistência. A gente ainda não estava preparado para aquela verdade. Por mais que a nossa alma tenha gritado, nós ainda não éramos suficientemente livres para acolher o bom da palavra que estava chegando. O bem da palavra que estava chegando em nós. Jesus, bom pastor, será sempre para nós um modelo de paternidade, de maternidade, de amizade, de vínculo matrimonial. Jesus, bom pastor, nos recorda que toda vez que nós amamos alguém, nós temos que dedicar a essas pessoas palavras que pastoreiam a alma. Nós precisamos, a partir da nossa autoridade afetiva, dizer o que o outro precisa. É por isso, minha gente, que às vezes os nossos relacionamentos ficam tão capengas, porque a gente foge dos enfrentamentos, a gente foge de dizer o que precisa ser dito. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente não amadurece, a gente se cansa, a gente termina e poderia ter continuado, poderia ter dado muitos frutos. Por quê? Porque a gente não viveu o exercício da palavra que pastoreia. Jesus foi extremamente libertador no seu tempo porque ele fez uma conexão muito direta entre o coração humano e o coração divino. O coração de Deus, nele plenamente manifestado e encarnado, acolheu os que passaram pela vida dele. Se nós quisermos ser essencialmente religiosos, espiritualizados, nós temos que permitir, nós temos que escancarar as janelas do nosso coração e do nosso entendimento, para que a gente nunca se perca dessa verdade.
Não existe como amar a Deus sem ter também um amor pela humanidade. Essa humanidade que está em mim, que está em você. Aquela humanidade que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer como parte da nossa. Pessoas que são muito diferentes de nós. Muitas vezes marcadas por uma história pessoal difícil. Eu já fui muito afoito, já fui muito preconceituoso também. Não que eu tenha deixado de ser, né? O tempo todo eu identifico em mim algumas coisas que eu preciso avançar, que eu preciso evoluir. Eu preciso ficar diferente dentro de mim. Mas eu não perco de vista isso. As questões humanas, aquilo que nos torna humanos, doem do mesmo jeito. Também nos alegram da mesma forma. Claro, com proporções diferentes, vai depender da história de cada um de nós. O fato é que eu estou aqui, eu sou humano, você é humano. Precisamos de alguma forma dar conta da condição humana, que não é fácil. Não é fácil. Como é difícil você ter que lidar com você. Como é difícil lidar com aquelas partes desconhecidas de você que ainda gritam, que dão ordem. Como é difícil a gente lidar com aquilo que em nós ainda não obedece à nova versão que nós queremos ser. Então, para mim, vida espiritual é isso. É a oportunidade que eu tenho de alguma forma interferir, seja por meio da reflexão, seja por meio da ação, seja por meio da transformação do pensamento, da mentalidade, seja pela reformulação da linguagem. Tudo isso para mim é busca espiritual. Como é que Deus nos cura? Aliás, a melhor forma de curar alguém é amando. O amor tem o poder imenso de entrar no coração da gente, modificar os nossos pensamentos. E depois que modifica os pensamentos, muda naturalmente o que nós sentimos. O que você sente é um fruto do que você pensa. Por isso que São Paulo dizia de maneira tão sábia que a conversão começa na mente. É aqui que nós modificamos o que sentimos. Não dá para modificar o que sente para depois modificar o que pensa. É sempre o contrário, o caminho é outro. Modifica o que você pensa, purifica os seus pensamentos e os seus sentimentos serão naturalmente mais ordenados e harmoniosos. É por isso que as curas que Jesus realizava começavam sempre na mente. Ele olhava para aquela pessoa e restituía nela, dava a ela uma nova forma de se pensar. Sim, Madalena foi assim. Aquela mulher estava prestes a ser apedrejada porque ela se pensava de um jeito diferente. Muito diferente da maneira como ela merecia ser pensada. E naturalmente o sentimento que ela tinha por ela mesma era um sentimento de desprezo, de vergonha. E ninguém pode vencer tendo vergonha de si mesmo. Jesus precisava modificar a maneira como ela se pensava. Ela estava aceitando aquela condenação porque ela acreditava que ela era um lixo humano. Ela não merecia nada a não ser aquelas pedras. Era natural para Madalena sentir o desprezo daquele povo e aceitá-lo. Se ela pensasse, não, eu não mereço esse desprezo, aqueles que a desprezavam perderiam a força. Porque às vezes nós achamos que aquilo que nos ofende vem de fora. Sim, parte da ofensa vem daquele que lhe diz. Mas é aqui que ela atinge. Se você não aceita a ofensa, ela não vai lhe machucar.
É o pensamento que lhe blinda, que lhe protege de tudo aquilo que pode lhe fazer mal. Se você quiser destruir alguém, é só você colocar nela um pensamento obsessivo contra ela. É só você encher de defeitos o tempo todo. É só você menosprezar o tempo todo desde criança. E ela vai crescer assim, sem nenhum amor, sem nenhum respeito por si. É por isso que essa é a grande armadilha do diabo. Colocar um alto desprezo em cada um de nós, viciando-nos, minando a nossa vontade, retirando o nosso amor próprio, porque é assim que ele vence, nos fazendo pensar que não merecemos, que não, e vários outros que não. Modifica a maneira como você se pensa, e você vai ter sentimentos mais nobres. Modifica a maneira como você se pensa, e você vai começar a vencer um pouco mais do que tem vencido. Permita que esse mesmo olhar que levantou Madalena, levante você também. Sim, porque todos nós somos vítimas dos nossos pensamentos. Nós nos pensamos muito mal. Eu, como padre, minha gente, eu escuto os bastidores da humanidade. E é impressionante como as pessoas se interpretam muito piores do que elas são. Eu não sei em que momento da vida a gente começa a ter um autodesprezo e a gente vai disfarçando isso, vai maquiando, mas ele está ali dentro, matando-nos, retirando-nos o vício, a vida, viciando-nos naquilo que nos destrói. Como é contraditório você ver uma pessoa escolhendo aquilo que lhe mata. Com todo respeito àqueles que fumam, àqueles que bebem, é uma insanidade você jogar para dentro de você uma substância que você sabe que lhe mata, que não favorece em nada o seu organismo, uma fonte de doenças. É impressionante como nós nos habituamos àquilo que nos mata, quando você permite a preguiça tomar conta do seu corpo. Quando você vai ficando cada vez mais sedentário, sem vontade de cuidar de você. Oh, meu Deus! Você é o seu maior patrimônio. Se você não se ama, se você não se cuida, você não vai poder fazer isso com os outros. Em algum momento da vida a gente começou a se desprezar, a gente começou a dar justificativas, tudo porque pensamos assim. E você começou a sentir um sentimento que não lhe favorece. Conversão é a gente modificar os nossos pensamentos para que esses pensamentos comecem a brotar e gerar sentimentos que nos edificam. Eu olho para vocês aqui de cima e vejo um bando de gente igual a mim. Erramos nas mesmas causas, pelas mesmas causas, sofremos pelos mesmos motivos e nos alegramos pelos mesmos. Eu estou aqui há mais ou menos uma meia hora. E vocês já me aplaudiram muitas vezes, desde que eu pisei aqui. Uma manifestação de carinho, de respeito, de reverência àquilo que eu faço, àquilo que eu sou, àquilo que eu canto, àquilo que eu falo. Eu me sinto muito amado assim. Mas eu olho para você e sinto vontade de lhe fazer a mesma coisa. Eu não sei quando é que você foi aplaudido pela última vez. Mas eu olho para você e eu vejo uma pessoa que precisou vencer muitas batalhas para ser quem você é. Uma pessoa que certamente foi muito traída. Uma pessoa que já sofreu muito. Que sofre com os sentimentos que tem. Que sofre porque pensa errado. Sofre porque é sozinho. Eu olho para vocês, quantas batalhas vocês passaram nessa vida, que eu não sei. Quantas noites mal dormidas, quantos amores que não deram certo, quantas traições, quantos insucessos. E você está aqui, diante de mim. Da mesma maneira como Madalena estava diante de Jesus, eu também sou Madalena, eu também tenho os mesmos pecados que ela teve.
Eu também cometi os mesmos erros. E Jesus um dia olhou nos meus olhos e me fez acreditar que eu era um projeto viável, sim. Eu acredito nisso todos os dias. Você sabe por quê? Porque se eu tive acesso a Deus, não foi porque eu entrei pela porta da frente. Eu, graças a Deus, sempre fiz parte dos excluídos, daqueles que não eram muito acreditados, daqueles que driblaram a segurança e entraram porque sabia que merecia estar ali. É por isso que eu me identifico com os que estão à margem, porque eu sou um deles. E esse Deus que eu conheci através de Jesus nunca deixou um coração à margem. Ele teve um especial apreço pelos que se desprezavam, pelos que não sabiam acertar o caminho. Ah, minha gente, se Jesus olhou assim para tanta gente, por que não pode olhar para mim e para você? Volto a dizer, da mesma maneira como você me aplaude, eu gostaria de hoje também aplaudir você. Pela vida que você já viveu, pelos fracassos que você já viveu, pelas vitórias que você já experimentou e pelo direito que você tem de estar aqui dizendo que tudo é dele, o que você acertou e o que você errou. E tudo. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a necessidade que você tem. Mas numa coisa nós somos todos iguais nessa noite. Todos nós precisamos nos pensar um pouco melhor. Você tem muitos pessimismos em relação a você. E isso lhe impede de ir adiante. Você se despreza demais. Tem uma facilidade imensa em colocar os seus fracassos na parede e eu ficar olhando para ele todos os dias. Permita que o Senhor hoje cure os seus pensamentos. E você ficando menos pessimista, você vai começar a acreditar um pouco mais nas pessoas que estão ao seu redor. Permita que hoje o olhar de Jesus arranque o seu pessimismo, o seu autodesprezo. Você precisa se amar. Você é tão bonitinho, tão bonitinha. Deus caprichou tanto em você. Ficou meio barrigudinho com o tempo, mas não tem problema. O amor dele não passa por isso. Essa barriga você perde se quiser. Tem jeito de perder a barriga. O problema é o caráter. É o caráter que faz a diferença em nós. Você é especial. Eu sei que você já errou muito, todos nós. Não se sinta pior. Se você pudesse ouvir as pessoas como eu escuto, você vai entender que somos todos iguais. Eu tenho 16 anos de padre, eu nunca escutei um pecado diferente. São todos iguais. É por isso que nós cristãos não podemos nunca alimentar essa bobagem que a gente é melhor que os outros. Não. Ainda agora há pouco eu estava dando uma entrevista e ele falou: padre, como é que o senhor entende um carnaval com músicas religiosas? Eu falei: meu filho, eu tenho tanto respeito pela alegria dos outros, tenho tanto respeito pela alegria verdadeira, e não me iludo. Às vezes na Marquês de Sapucaí tem gente muito mais honesta do que nas minhas sacristias. Muito mais gente cristã do que dentro da igreja. Quem sou eu para julgar a alegria do outro? Não. Não. Eu quero saber do que eu faço com a minha vida. Isso sim me diz respeito. Lá em Belo Horizonte tinha uma plaquinha que eu achei ótima. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Não é fantástico isso? A gente começar a cuidar um pouco mais da nossa vida e deixar o outro fazer as escolhas que ele está fazendo. E a gente amparar na hora que precisa, estar ao lado. Ah, você já se desprezou demais pelos erros que você cometeu. Para com isso.
Você é muito mais que seus erros. Não é justo com você parar a sua vida, parar a sua capacidade de amar, porque algumas coisas não deram certo. Então permita que hoje Jesus realize esse milagre, um milagre de carnaval. Retira a sua fantasia e lhe coloca numa realidade muito melhor que a que você viveu até agora. Você merece. Dá uma olhadinha para quem está do lado, dá esse recadinho para ele. Fala assim: sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Eu sei o que você fez no último verão, se bem que é verão o ano inteiro. Eu sei o que você fez no último inferno. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Agora olha bem nos olhos dessa pessoa e diz assim: Deus ainda não desistiu de você. E não pretende desistir. Cria vergonha nessa cara. Anime-se, porque a vida está apenas começando. Está dizendo agora que o milagre que Deus realiza em nós é curar os nossos pensamentos. E nada melhor para curar os pensamentos que viver rodeado de pessoas que nos amam. Um bom amigo, um bom pai, um bom irmão, não importa qual seja o vínculo. Um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa mãe, um bom pai, bom namorado, boa namorada, que lhe faça pensar diferente. Bom padres também. Alguém que interfira na maneira como você se pensa. Sabe aquela pessoa que passa um sabão na sua cara quando de vez em quando você está precisando? Cria vergonha, mulher. Para de andar atrás dele. Ele não quer saber de você. Que devolve a sua autoestima, né? Termina esse namoro. Isso não é namoro, isso é sequestro. Você merece coisa melhor. Você tem alguém que você ama aqui hoje, que representa um pouco dessa cura que Deus realiza na sua vida? Eu estou vendo alguns andam igual o bando de Mandruvá, né? Aí isso é bom demais. Quando a gente vem e a gente sabe que nós estamos rodeados de pessoas que nos querem bem. Se você quiser saber quem é seu amigo de verdade, é só você pensar assim: é meu amigo se me faz ser amigo de Jesus. Se faz essa ponte comigo, é meu amigo de verdade. Briga de vez em quando também, não briga? Não tem jeito, né? Convivência com ela é difícil demais. Mas não abre mão dela, né? Isso aqui é o amor, minha gente. O amor não é ajuntar gente perfeita. Não. O amor é ajuntar gente que se perdoa. Isso sim é amar. Isso sim é ser amado. Não é a gente ser perfeito, não. É a gente ser amigo do perdão. Então, erga os braços para o céu comigo, para receber essa bênção nessa noite de transformação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós a bênção que nos transforma, que nos edifica, que coloca no nosso coração serenidade, nos nossos pensamentos harmonia, que expulsa de nós tudo que possa ser opressor. Estava vivendo uma tragédia anunciada, porque ela não conseguia romper dentro dela com um sentimento que era destrutivo e que tinha provocado nela uma espécie de dependência. Sim, porque até do que é ruim a gente fica dependente. Olha, eu vi isso. Uma pessoa que usa cocaína, por exemplo. Ela sabe que a cocaína destrói. E, no entanto, ela não sabe dizer não ao vício da cocaína. Sim, nós podemos nos viciar em pessoas da mesma forma como uma pessoa vicia em cocaína.
Cria-se dentro da mente uma dependência tão estreita, tão perigosa, tão vigorosa, que aquela que está vivendo a escravidão pode chegar à morte. Nós vimos, por exemplo, aquele casal, a moça que foi jogada do prédio, né, que tudo, as câmeras de vigilância do prédio, mostrando a agressão do rapaz, aquela crueldade, aquela covardia. Depois você escuta da família que ele não era um cara violento. É muito difícil para a gente, porque nós estamos falando de uma situação a partir de imagens que nos foram mostradas. E ali não existe uma pessoa dócil, uma pessoa amorosa, uma pessoa de diálogo, não. Existe um homem extremamente agressivo. Agora, e o que esse casal viveu antes daquela noite do assassinato? Como é que aquela relação estava? Será que pais, mães, irmãos, amigos tinham acesso aos sentimentos daquela moça, aos sentimentos daquele rapaz? Porque nós que somos criados no interior, e a história se passou em Guarapuava, né? Nós temos tanto acesso um ao outro. A gente é até chamado de fofoqueiro por causa disso, né? Mas no interior é assim, nas cidades grandes as pessoas ficam mais diluídas. Mas no interior não. No interior a gente sabe um pouco mais da vida um do outro. Sabe qual que é o grande problema? Quando nós percebemos que ali há uma escravidão, que ali há um sofrimento, e a gente não faz um movimento de libertação. Porque a gente tem que interferir sim. Se a gente sabe que alguém está vivendo um processo de escravidão, é nossa obrigação chegar lá amorosamente, através de pessoas que possam ter acesso e oferecer ajuda. Da mesma forma como esses homens gritaram para Bartimeu, diferente dos primeiros que mandaram ficar quieto, os segundos dizem: coragem, levanta-te, o mestre te chama. Eu fui lá, na vida daquela menina que me deu acesso, ao me contar a sua história, eu fiz um pouco esse segundo papel. Coragem, levanta-te. E vai resolver a sua vida. Não é justo que você esteja se encaminhando para um matrimônio, sabendo que você já identificou que este homem não te ama, e que não adianta você somente amar. Casamento não dá certo com uma parte só amando. Casamento já é difícil dando certo com as duas partes se amando. Mas quando apenas uma ama, é fracasso. Já de cara. Então o manto, às vezes nós nos enrolamos nesse manto fétido da escravidão e achamos que ele é a única coisa que nós merecemos ter. Às vezes ele é o único aconchego que nós achamos merecer. Não, você merece muito mais. E basta você ter coragem de julgá-lo, de abrir mão dele, sofrer as consequências do abrir mão, porque até de quem nos faz mal a gente sente falta, viu? Eu dizia isso para ela: padre, mas eu não sei viver sem ele. Eu sei que não sabe viver sem ele. Mas a partir do momento que você tomar distância e viver o sofrimento da ruptura, você vai identificar que a melhor coisa da vida é viver sem ele. Você não sabe viver sem ele, você acha que vai sofrer muito, é porque você ainda está enrolada no manto do desconforto que você acha que é a única coisa que você merece. Na hora que você abrir mão deste manto e deixá-lo cair, começar a caminhar na direção daquele que lhe cura, porque Deus não nos deixa abandonados, minha gente. Coloque isso na sua cabeça. Se você tomar uma decisão favorável a você, Deus não lhe abandona. Ele estará ao seu lado para lhe ajudar a vencer a dor de cada dia. Porque somente depois que a gente desobedece o grupo que nos manda calar, a gente obedece o grupo que nos manda caminhar, que a gente arranca o manto
é que a gente chega à cura da nossa cegueira. Aí sim, as escamas dos olhos caem como caíram as escamas dos olhos de Bartimeu. Aí você olha para trás e fala, meu Deus, como é que eu aguentei viver daquele jeito? Sim, porque eu acho que foi justamente isso que aconteceu com Bartimeu. Depois de um tempo, já acostumado àquela escravidão da beira da estrada, a de não ver, a de se resumir a ser um verme humano, a ter aquele manto, metáfora de tantas coisas, tantas misérias com as quais nós nos acostumamos. Depois que ele vence esse processo, as 3 etapas, não obedecer às vozes que o mandavam ficar quieto, obedecer às vozes que o mandavam caminhar, levantar-se, retirar o manto e ficar diante de Jesus. E ouvir a pergunta, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia muito bem ter pedido, o Senhor me faz ficar rico, cego, mas rico. Quando nós estamos na nossa miséria, a gente não tem tempo para pedir o supérfluo. A gente enxerga exatamente o que a gente precisa. Esse é um conflito muito grande que eu tenho. Às vezes, quando nós vamos rezar, a gente pede a Deus o que a gente quer, quando na verdade o honesto seria pedir o que a gente precisa. Bartimeu certamente queria muitas outras coisas, queria riqueza, queria poder, queria fama, mas naquela hora a pergunta de Jesus vai no cerne da necessidade dele. Senhor, que eu veja, só isso. Porque se eu ver, se eu voltar a enxergar, eu vou conseguir entender tudo isso que eu experimentei até hoje. E serei capaz de ir buscar o que eu não busquei durante o tempo que eu fiquei paralisado aqui. E aí o milagre se concretiza. E como é que nós percebemos que a gente não se ama? Quando nós identificamos no nosso jeito de viver e de ser comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar. Que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte. A pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem, às vezes quando a gente vai para algum encontro, né, você fica escutando o pregador falar, meu Deus, mas a comadre Geralda tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geralda precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo? Você que está falando. Aí vem a comadre Geralda, Benedita, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber do que seu vizinho precisa da minha palavra, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Padre Fábio está falando tudo que você precisa ver. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... O outro não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. A primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e a outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você, sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo
É o momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se cuida, é o momento em que a gente se ama, porque é ali que Deus está agindo, na capacidade que Ele tem de lhe reerguer, lhe fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos, pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer: Ele está no meio de nós. Através dessa criatura aqui. Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém. É impressionante o quanto que, quando o desamor, esse desamor que nos destrói, quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver. Aí você fala: eu já estou convivendo, padre. Não age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria, a satisfação que há em a gente ser o que a gente é, mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar: meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho. Quantas coisas maravilhosas hoje pode acontecer na minha vida. E eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim e para você hoje. Mira, porque Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. Eu não... É você, pronto. É você mesmo. Sabe o que eu quero fazer na sua vida? Que você... para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você. Senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais. E não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo. Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também. Da confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude. E ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu, e isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão
onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então, toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim. Não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente, quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dEle. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá e eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca, essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus, essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações
urgentes em que a gente corre e fala: oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas. Mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que, se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos dela. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. Deixa eu fazer uma perguntinha. O que você faz quando a vida fica muito difícil para o seu lado? Reza? Reza. Mas tem um outro verbo que nos ajuda toda vez que a vida fica difícil. Vivendo. Tem outro jeito?
A vida pede para parar. Você tem como parar a vida? Só dá um tempinho que agora eu vou sofrer um pouco? Não. Quem nos fortalece, quem nos torna maiores é a vida quando a gente vive e vive essencialmente. Se é para chorar, vivo chorando e choro e vivo. Se é para me alegrar, se é para lutar, luto vivendo. Fique muito atento ao momento presente, que é a única coisa que você tem. E toda vez que a vida te fizer um desafio, responda para ela, vivendo. Aí eu te pergunto, como é que você vai enfrentar os seus problemas a partir de hoje? Vivendo. Como é que você vai suportar o abandono do outro? Vivendo. Como é que você vai curar a dor de perder alguém que você ama? Vivendo. Como é que você vai chegar a ser o cristão que você quer ser? Vivendo. Esse é o verbo, minha gente. É o que Deus está pedindo para você diante do seu mar vermelho. Eu não sei qual é ele. Eu não sei qual é a dificuldade que você precisa vencer, a luta que você precisa travar, mas eu não tenho dúvida de que a única forma que você tem de vencer tudo isso é vivendo. E por mais profundo que seja esse mar, você acredite que quando você colocar os pés nas águas, ele vai se abrir para você passar. Porque Deus não abandona o que luta. Nunca Deus abandona o que luta. Deus nunca vai abandonar o que luta. E você vive sozinho? Não. Você precisa dessas pessoas que te sustentam. Porque em muitos momentos o verbo viver só é suportável porque nós estamos acompanhados. É alguém que segura a nossa mão e que representa o verdadeiro amor humano de Deus. Desejo a você, nas suas travessias, que você viva intensamente, sempre acompanhado de bons amigos. É tão bom quando você termina um dia e você deita a cabeça no travesseiro e pensa assim: hoje eu não humilhei ninguém. Hoje eu não tratei mal ninguém. Hoje todo mundo que passou pela minha vida recebeu a minha melhor parte. Ai, como é bom isso, minha gente. Hoje eu não fui grosseiro com ninguém. Hoje eu não fiz fofoca. Terminou o dia, eu não falei mal de ninguém. Olha que maravilha. Isso é a sua melhor versão. Porque essa versão fofoqueira não é Deus que criou isso, não, é o diabo que fez. E às vezes a gente empresta o nosso corpo para o diabo morar. Precisa fazer um exorcismo, mandar embora esse diabo que às vezes mora em nós, através dos pensamentos negativos, através da fofoca, da injustiça, da arrogância. Quando a gente se sente melhor que os outros, é o diabo que está morando na gente, não é Deus não. Deus está ali, coitadinho, apertadinho para dar espaço para o diabo. Porque Deus não sai, viu? O diabo sai, Deus não. Você pode fazer um exorcismo e expulsa o diabo, que o diabo sai. Nada vai expulsar o Deus que está em você. Ai, que coisa linda isso. Não é maravilhoso? Não tem ritual para colocar Deus dentro de você. Não tem. Tem ritual para despertar a força do Cristo que já está em você por vocação, por imagem e semelhança. Quando a gente batiza os nossos filhos, não é para enfiar Deus dentro deles, não. É para despertar o Deus que já está ali. É para dizer publicamente que a partir de hoje nós queremos que o nosso filho seja igual a Jesus. Nós vamos educá-lo para ele ser um Jesusinho na infância, um Jesus adolescente, um Jesus jovem, um Jesus velho, um Jesus adulto, idoso. Tem ritual para expulsar o diabo, mas não tem ritual para colocar Deus dentro de nós, porque Deus já está
é o dono de tudo, é o proprietário de tudo. Você é um ser sagrado, consagrado. Não esquece disso. Por isso, quando você estiver desanimadinho, com aquela tentação, ai, não estou cansado, tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando você tem a certeza da vitória, o sofrimento é apenas um detalhe. Não é que nós cristãos sejamos masoquistas, não, eu não corro atrás de sofrimento algum, mas quando ele chega eu ponho a mesa, eu recebo bem, porque eu sei que quem me trouxe aqui, minha gente, não foram as minhas alegrias. A autoridade do meu ministério sacerdotal, quem me deu foram as minhas lutas. São elas que me trazem aqui. Sem reclamar, sem vitimismo. Não, é com muita alegria que eu confesso. O sorriso que eu tenho hoje, quem desenhou foi as minhas lágrimas. Quantas vezes você ouviu isso? Filho, não chora, só para você ter o direito de chorar. Porque nada desperta mais o nosso choro do que quando alguém amorosamente fala, não chora, e te abraça. É a frase que pede o contrário. É a frase que autoriza o absolutamente contrário. Todas as vezes que alguém amorosamente te abraçou e te disse não chora, era justamente para você chorar, para destrancar aquilo que estava te machucando, te fazendo mal, e que se você tivesse guardado, teria prejudicado o seu caráter, porque o caráter ele só pode brilhar em nós à medida que a gente vai purgando tudo aquilo que nos adoece emocionalmente, eticamente. Muitos não compreenderão as suas batalhas, mas basta você compreender, para você não desistir delas. Quando os outros não compreendem as nossas batalhas, a gente só desiste se a gente não tiver compreendido também. Quando a gente compreende, a gente não depende da compreensão do outro. Guarda isso para você. Quando você compreender as suas batalhas, não vai importar se os outros não compreenderão. Você não vai desistir. E você compreendeu. E você sabe o que você deve buscar. E sabe o que você deve buscar? A mulher corajosa que Deus fez. O homem corajoso que Deus fez. E que às vezes a vida não estimula. Nem sempre nós somos estimulados a chegar ao melhor de nós. Às vezes nós somos estimulados a alcançar um pouquinho só e a gente fica com aquilo. E a gente se adapta àquele pouquinho. Ah, se você soubesse quantas grandezas Deus deixou guardadas dentro de você. Se você soubesse quantos dons estão aí adormecidos só porque você ainda não acordou, que você ainda não despertou para a vida no Espírito, que é a manifestação diária de dons. Viva no Espírito Santo e ninguém mais vai conseguir te enganar, porque a sua intuição vai ficar aqui, ó. E você vai saber exatamente distinguir quem é bom, quem não está sendo, o que vale a pena, o que não vale. E você vai parar com essa necessidade de pedir conselho demais aos outros. Não pode. Eu sei que às vezes nós somos educados para ficar dependente dos outros. Eu sei que muitas pessoas me procuram porque acham que eu tenho resposta mágica para a vida dos outros. Não tenho. Eu não tenho nem para as minhas. A única coisa que eu faço diariamente é me exercitar para prestar atenção em mim, para eu ser o melhor homem que eu puder ser, todos os dias. Costuma dar certo. Tem alguém que você ama aí? Tem alguém que está do outro lado do telefone? Tem. Manda uma mensagenzinha para ela. Manda agora. Mãe, eu te amo. Pai,
Eu te amo, vó. Manifeste o amor. Não espere terminar a história para saber o valor que tem. É a expressão de mais bonita que nós podemos ter na vida. É um celular tocando, escrito mãe, querendo saber onde você está. Eu sei que durante um tempo da nossa vida a gente fica rebelde, a gente interpreta isso como controle. Minha mãe está querendo me controlar. Não. Porque quem ama quer saber onde o outro está, como ele está. Tudo isso molda o nosso caráter. Tudo isso um dia faz falta na nossa vida. Então, enquanto você tem, valorize. E quando você tiver os seus, ensine desde o primeiro momento da vida. Que se a gente não se educa, a gente fica indivíduo a vida inteira, incapaz de se distribuir aos outros, de se doar. A gente fica um poço de egoísmo. Olha, meus parabéns. Você escutou esse vídeo até o fim. E, sinceramente, não é todo mundo que faz isso. Isso mostra que você está buscando mais do que apenas distração. Curta, comente de onde você nos acompanha, dá uma olhadinha nos outros vídeos e links aí da descrição. E pode ter certeza que tem muito mais por vir. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Da confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude. E ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu, e isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então, toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim. Não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente. Quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim.
Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dEle. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá, eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca, essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus, essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos dela. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança.
dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos, porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. Deixa eu fazer uma perguntinha. O que você faz quando a vida fica muito difícil pro seu lado? Reza? Reza. Mas tem um outro verbo que nos ajuda toda vez que a vida fica difícil. Vivendo. Tem outro jeito? A vida pede para parar. Você tem como parar a vida? Só dá um tempinho que agora eu vou sofrer um pouco? Não. Quem nos fortalece, quem nos torna maiores é a vida, quando a gente vive, e vive essencialmente. Se é para chorar, vivo chorando, e choro e vivo. Se é para me alegrar, se é para lutar, luto vivendo. Fique muito atento ao momento presente, que é a única coisa que você tem. E toda vez que a vida te fizer um desafio, responda para ela, vivendo. Aí eu te pergunto, como é que você vai enfrentar os seus problemas a partir de hoje? Vivendo. Como é que você vai suportar o abandono do outro? Vivendo. Como é que você vai curar a dor de perder alguém que você ama? Vivendo. Como é que você vai chegar a ser o cristão que você quer ser? Vivendo. Esse é o verbo, minha gente. É o que Deus está pedindo para você diante do seu mar vermelho. Eu não sei qual é ele. Eu não sei qual é a dificuldade que você precisa vencer, a luta que você precisa travar, mas eu não tenho dúvida de que a única forma que você tem de vencer tudo isso é vivendo.
E por mais profundo que seja esse mar, você acredite que quando você colocar os pés nas águas, ele vai se abrir para você passar. Porque Deus não abandona o que luta. Nunca Deus abandona o que luta. Deus nunca vai abandonar o que luta. E você vive sozinho? Não. Você precisa dessas pessoas que te sustentam. Porque em muitos momentos o verbo viver só é suportável porque nós estamos acompanhados. É alguém que segura a nossa mão e que representa o verdadeiro amor humano de Deus. Desejo a você, nas suas travessias, que você viva intensamente, sempre acompanhado de bons amigos. É tão bom quando você termina um dia e você deita a cabeça no travesseiro e pensa assim: hoje eu não humilhei ninguém. Hoje eu não tratei mal ninguém. Hoje todo mundo que passou pela minha vida recebeu a minha melhor parte. Ai, como é bom isso, minha gente. Hoje eu não fui grosseiro com ninguém. Hoje eu não fiz fofoca. Terminou o dia, eu não falei mal de ninguém. Olha que maravilha. Isso é a sua melhor versão. Porque essa versão fofoqueira não é Deus que criou isso, não, é o diabo que fez. E às vezes a gente empresta o nosso corpo para o diabo morar. Precisa fazer um exorcismo, mandar embora esse diabo que às vezes mora em nós, através dos pensamentos negativos, através da fofoca, da injustiça, da arrogância. Quando a gente se sente melhor que os outros, é o diabo que está morando na gente, não é Deus não. Deus está ali, coitadinho, apertadinho para dar espaço para o diabo. Porque Deus não sai, viu? O diabo sai, Deus não. Você pode fazer um exorcismo e expulsa o diabo, que o diabo sai. Nada vai expulsar o Deus que está em você. Ai, que coisa linda isso. Não é maravilhoso? Não tem ritual para colocar Deus dentro de você. Não tem. Tem ritual para despertar a força do Cristo que já está em você por vocação, por imagem e semelhança. Quando a gente batiza os nossos filhos, não é para enfiar Deus dentro deles, não. É para despertar o Deus que já está ali. É para dizer publicamente que a partir de hoje nós queremos que o nosso filho seja igual a Jesus. Nós vamos educá-lo para ele ser um Jesusinho na infância, um Jesus adolescente, um Jesus jovem, um Jesus velho, um Jesus adulto, idoso. Tem ritual para expulsar o diabo, mas não tem ritual para colocar Deus dentro de nós, porque Deus já está, é o dono de tudo, é o proprietário de tudo. Você é um ser sagrado, consagrado. Não esquece disso. Por isso, quando você estiver desanimadinho, com aquela tentação, ai, não estou cansado, tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando você tem a certeza da vitória, o sofrimento é apenas um detalhe. Não é que nós cristãos sejamos masoquistas, não, eu não corro atrás de sofrimento algum, mas quando ele chega eu ponho a mesa, eu recebo bem. Porque eu sei que quem me trouxe aqui, minha gente, não foram as minhas alegrias. A autoridade do meu ministério sacerdotal, quem me deu foram as minhas lutas. São elas que me trazem aqui. Sem reclamar, sem vitimismo. Não, é com muita alegria que eu confesso. O sorriso que eu tenho hoje, quem desenhou foi as minhas lágrimas. Quantas vezes você ouviu isso? Filho, não chora, só para você ter o direito de chorar. Porque nada desperta mais o nosso choro do que quando alguém amorosamente fala, não chora, e te abraça. É a frase que pede o contrário. É a frase que autoriza o absolutamente contrário. Todas as vezes que alguém amorosamente te abraçou e te disse não chora, era justamente para você chorar.
para destrancar aquilo que estava te machucando, te fazendo mal, e que se você tivesse guardado, teria prejudicado o seu caráter, porque o caráter ele só pode brilhar em nós à medida que a gente vai purgando tudo aquilo que nos adoece emocionalmente, eticamente. Muitos não compreenderão as suas batalhas, mas basta você compreender para você não desistir delas. Quando os outros não compreendem as nossas batalhas, a gente só desiste se a gente não tiver compreendido também. Quando a gente compreende, a gente não depende da compreensão do outro. Guarda isso para você. Quando você compreender as suas batalhas, não vai importar se os outros não compreenderão. Você não vai desistir. E você compreendeu. E você sabe o que você deve buscar. E sabe o que você deve buscar? A mulher corajosa que Deus fez. O homem corajoso que Deus fez. E que às vezes a vida não estimula. Nem sempre nós somos estimulados a chegar ao melhor de nós. Às vezes nós somos estimulados a alcançar um pouquinho só e a gente fica com aquilo. E a gente se adapta àquele pouquinho. Ah, se você soubesse quantas grandezas Deus deixou guardadas dentro de você. Se você soubesse quantos dons estão aí adormecidos só porque você ainda não acordou, que você ainda não despertou para a vida no Espírito, que é a manifestação diária de dons. Viva no Espírito Santo e ninguém mais vai conseguir te enganar, porque a sua intuição vai ficar aqui, ó. E você vai saber exatamente distinguir quem é bom, quem não está sendo, o que vale a pena, o que não vale. E você vai parar com essa necessidade de pedir conselho demais aos outros. Não pode. Eu sei que às vezes nós somos educados para ficar dependente dos outros. Eu sei que muitas pessoas me procuram porque acham que eu tenho resposta mágica para a vida dos outros. Não tenho. Eu não tenho nem para as minhas. A única coisa que eu faço diariamente é me exercitar para prestar atenção em mim, para eu ser o melhor homem que eu puder ser, todos os dias. Costuma dar certo. Tem alguém que você ama aí? Tem alguém que está do outro lado do telefone? Tem. Manda uma mensagenzinha para ela. Manda agora. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo, vó. Manifeste o amor. Não espere terminar a história para saber o valor que tem. É a expressão de mais bonita que nós podemos ter na vida. É um celular tocando, escrito mãe, querendo saber onde você está. Eu sei que durante um tempo da nossa vida a gente fica rebelde, a gente interpreta isso como controle. Minha mãe está querendo me controlar. Não. Porque quem ama quer saber onde o outro está, como ele está. Tudo isso molda o nosso caráter. Tudo isso um dia faz falta na nossa vida. Então, enquanto você tem, valorize. E quando você tiver os seus, ensine desde o primeiro momento da vida que se a gente não se educa, a gente fica indivíduo a vida inteira, incapaz de se distribuir aos outros, de se doar. A gente fica um poço de egoísmo. Chegar ao fim de um vídeo como esse é algo extremamente raro. No mundo acelerado, você parou, ouviu e refletiu, e isso já te coloca entre os poucos que realmente estão presentes. Se essa experiência teve algum valor para você, comente aí nos comentários a sua cidade.
Deixo o convite para você se inscrever e compartilhar com alguém que também esteja buscando mais do que apenas distração. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.